Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa última aula, né, da nossa Escola Bíblica de Férias especial, que a temática tem sido a bioética, e cada aula, cada dia, nós temos tratado e discutido temas importantes, relevantes para a vida do cristão. E hoje também nós lidaremos com um assunto muito interessante, que é a ecologia, o meio ambiente e o direito animal. E também, gente, eu gostaria de hoje apresentar para vocês a nossa equipe que está aqui com a gente, compartilhando de conhecimento, de experiência, da bagagem profissional e lá dentro da igreja. Eu gostaria de deixar vocês à vontade, nossos convidados, as nossas convidadas, os nossos professores, para se apresentar. E aí, quem quiser começar, pode ficar à vontade. Quem vai? Eu chamo, então? Eu chamo, Ju. Vai primeiro aí, então. Tá bem. Bom, eu sou a Juliana, eu sou graduada em Ciências Biológicas, né? Acho que por isso o convite para participar do tema, né? Eu sou membro da Igreja Batista Aliança Eterna e faço parte do time de voluntários da igreja. Top. Passa a Babá agora. Agora eu vou. Eu sou a Bárbara, eu faço parte também da mesma igreja, né? Igreja Batista Aliança Eterna. Eu tô com os adolescentes, né? Então, de liderança no Ministério de Adolescentes junto com o Guilherme, que é meu esposo. E eu também estou dando aula para as crianças, né? Então, no Ministério Infantil eu dou aula na Escola Bíblica para as crianças. E acho que é mais isso. Vini? Eu sou o Vinícius, eu também sou membro da Igreja Batista Aliança Eterna. Eu trabalho, né, desempenho a função aí de servir a igreja como líder de jovens, né, a Juventude de Jesus Live, como é conhecido nas nossas redes sociais. Dou aula também na Escola Bíblica da Juventude e sou membro dessa igreja que eu amo tanto aí. E convidada Ellen. Boa noite, meu nome é Ellen, eu sou membro da Igreja Batista Aliança Eterna, sou professora de escolinha bíblica para crianças de 2 a 4 anos e sou voluntária na associação da igreja, onde a gente desenvolve eventos e ação social. Muito bom. E nós temos também, gente, um professor convidado especial que vai falar com a gente agora. Graças a paz, professores, alunos, os convidados de hoje. Meu nome é Alex, eu sou professor da classe EBD2 e hoje eu estou aqui para participar desse bate-papo, dessa conversa sobre bioética e a perspectiva do cristão. E hoje, como a gente já falou, né, o nosso foco vai ser o foco no cristão, o foco na ecologia e o foco também nessa parte do direito dos animais. Eu estou muito animado, todo mundo sabe que eu sou da área da ciência, sou formado em química e na minha pós-graduação eu vi o tema bioética, que é um tema que chama muito a atenção, então eu espero que seja uma aula bem diferenciada, uma aula bem animada, bem empolgante para todos vocês e que a gente possa aí trocar experiências e que você seja abençoado nessa aula de hoje. E para a gente começar bem a escola bíblica, né, gente? Na verdade, eu vou pedir para o Vini fazer uma oração para a gente, Vini. Você pode orar? Amém, posso sim. Pai, nós te glorificamos, ó Deus, por essa oportunidade, Deus, de aprendermos mais, Senhor, da Tua Palavra e também destes assuntos, ó Deus, que são tão importantes em nossos dias, ó Deus. Por isso que nós clamamos nesse momento é que o Seu Espírito Santo possa nos capacitar, ó Deus, para que possamos realmente revelar a Tua vontade, Senhor. E que também, Pai, os entendimentos nossos venham se abrir para compreendermos, ó Deus, a importância desses temas em nossos dias. Por isso nós buscamos a Tua presença e desde já, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos que estão acompanhando aí a escola bíblica, vocês têm visto aí discussões bem sérias de assuntos bem importantes, né? Nas últimas semanas aí foram assuntos bem polêmicos e essa semana não é um assunto tão polêmico, mas não deixa de ser um assunto importante. E, como o Alex mesmo já adiantou, a gente hoje, o nosso foco é a ecologia e o direito animal.
E eu gostaria de saber de vocês, até o próprio Alex mesmo pode começar falando, a respeito do que ele acha com relação à importância do tema. Por que, Alex, você acha que a gente precisa discutir ecologia e direito animal numa escola bíblica? Bom, com relação à importância do tema, eu entendo que ecologia é um assunto fundamental no meu ponto de vista para ser pautado nos dias de hoje, por dois grandes motivos, né? O primeiro motivo porque a ecologia, o meio ambiente, o direito dos animais não diz respeito somente ao futuro, mas diz também em relação às condições ambientais, às condições climáticas que impactam diretamente a nossa vida. Então, se a gente parar para pensar, quando a gente fala de ecologia, quando a gente fala de meio ambiente, direitos dos animais, a gente está falando da qualidade da água, nós estamos falando da qualidade do solo, nós estamos falando da qualidade do ar, fatores que são essenciais para o nosso dia a dia. Primeiro, porque a água, né, é a fonte básica da vida. Segundo, porque o solo, boa parte daquilo que nós nos alimentamos, se não aquilo que é pecuário, é da agricultura, né? E, inclusive, o nosso país, a agricultura é uma coisa muito forte. E a qualidade do ar, porque a respiração também é a base da nossa vida. Esse é um fator até aí do contexto atual, né? Nós estamos passando por uma pandemia que é de um vírus e que tem tudo a ver com a questão respiratória. Então isso mostra a relevância, né? A importância, o quão fundamental é esse assunto para ser discutido nos dias de hoje. E, em segundo lugar, a relação do futuro. Que eu acho que sempre que a gente fala de ecologia, de meio ambiente, de direitos dos animais, dessa questão da bioética, né? A ética voltada à vida, à biologia e a perspectiva do cristão nós entendermos o legado e aquilo que nós estamos deixando, né? Hoje eu sou pai e obviamente eu olho e vejo o futuro e me preocupo em relação ao futuro que nós vamos deixar para os nossos filhos, para as próximas gerações. Eu gosto de dar um exemplo prático e até para utilizar aí, aproveitar para contextualizar e para falar sobre a importância do tema que a gente vai discutir. Tem dois filmes que eu assisti, que chamam muito minha atenção e que, na minha opinião, mostram a relevância e a importância do tema de meio ambiente. São filmes futuristas, né? Mas tem o Wall-E, que é o filme daquele robozinho que fica na Terra e a Terra está toda destruída e a Terra já quase não tem mais meio ambiente, ela só tem lixo, né? E as pessoas ficam lá em cima, ficam distantes. Então é um filme que impressiona bastante e mostra, né, essa destruição do meio ambiente e a necessidade do homem ter que sair do planeta Terra e usa o planeta para ser basicamente um lixão, né? E o segundo é o Mad Max, é um filme... eu não assisti o antigo, eu assisti o novo, né? A nova versão aí. Mas é um filme que mostra também essa situação de perdição, de destruição do meio ambiente ali acabado e as pessoas lutando e brigando por água, né? Brigando por alimentação, por essa sobrevivência. Mas voltando ao foco do comentário aí da relevância do tema, eu acho também que é visível que a relevância desse tema ela é notória em pautas mundiais, né? Então, a condição climática, a destruição do planeta, o desmatamento, tudo isso hoje tem sido monitorado por órgãos ambientais, né? Então, existe uma preocupação toda do governo de monitorar empresas e garantir uma condição ambiental básica, no caso aqui eu estou dizendo da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, mas também a nível mundial. Existe essa preocupação em manter, né, e em preservar os nossos mananciais, os lençóis freáticos, o ar atmosférico, a natureza, né, nativa e a qualidade do solo, obviamente, naquilo que nós estamos produzindo o nosso alimento, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu trabalho em uma empresa que é uma empresa de software para laboratório. E boa parcela dos nossos clientes, se não quase todos, porque o objetivo final das análises, dos ensaios é a preservação do meio ambiente. Então, os laboratórios que nós atendemos, ou eles controlam dentro de uma indústria os impactos no meio ambiente, ou eles vendem análises para empresas que precisam reportar para órgãos aí ambientais e que tem toda uma ligação com o governo e com a preocupação do meio ambiente, reportar a garantia de que tudo aquilo que está acontecendo e sendo feito
tem o menor impacto ambiental. Então a gente tem indústrias, tem prestadores de serviço e tem empresas que a gente chama de saneamento, que elas também cuidam do atendimento de legislações, né? Ou seja, existe um lado legal nisso, e que tudo isso está acontecendo em torno da preocupação do meio ambiente, do impacto ambiental, do impacto que isso tem na minha vida, na sociedade como um todo, na nossa vida. Então, eu entendo que o tema é importante, é relevante, que o tema alcança a necessidade de todo cristão também, na minha opinião, tá? Então, basicamente, esses clientes, como eu disse, eles cuidam dessa parte de água de consumo humano, emissão do esgoto doméstico, os resíduos industriais e domésticos, né? A gente sabe que o lixo que nós geramos na nossa casa, ele vai para um aterro sanitário, e esse aterro ele gera uma série de resíduos que também nós temos que controlar para que não tenham impactos ambientais negativos para nós. Então, na minha opinião, tá, sobre a relevância do tema, eu acredito que isso demonstra que a ecologia não é assunto de ongueiro, né? Ongueiro é aqueles que fazem parte de ONG ambiental. Eu vejo que existe, às vezes, uma mentalidade nas pessoas que isso é um tema irrelevante, ou que muita gente ignora, né, os impactos no meio ambiente, mas hoje é um tema pautado sim no meio empresarial, no meio privado, e a gente pode inclusive citar, né, a gente tem notícias aí atuais dos impactos do desmatamento da Amazônia, por exemplo. Ele tem tido uma percepção negativa dos investidores externos em relação ao nosso país. Então, eu concluo e consigo entender dentro desse cenário que a ecologia é sim um tema relevante, é sim um tema, o meio ambiente é um tema sim que tem impactado inclusive nos aspectos econômicos dos países. Então, eu disse, né, esses dias, e eu quero também fechar, acho que a ponta, né, falei um pouquinho aí da questão social, da questão de impacto pessoal, falei um pouquinho aqui a coisa da empresarial, privado, e eu acho que para fechar a minha opinião aí e passar a bola, né, para os professores e para os convidados, o que recentemente eu falei na última pregação, no domingo, né, que para nós cristãos o meio ambiente, a ecologia, ela é extremamente importante, porque nós cremos que a criação, ela revela a glória do nosso Deus. E nós sabemos que tudo o que existe foi criado por Ele. Então, nós temos a necessidade de preservar, né? Eu lembro da passagem para Adão e Eva, que Deus deu o domínio e o cuidado de todas as coisas na mão do homem e da mulher. E isso mostra que há uma responsabilidade, né, na nossa mão. Há uma responsabilidade de nós mantermos, de nós preservarmos, de nós cuidarmos, de nós sermos mordomos, né? Os mordomos são aqueles que cuidam do bem do outro, e eu creio que o Senhor nos chama para que nós também possamos nos atentar e nos despertar para cuidar desse bem tão grande que o Senhor nos fez, que foi o planeta Terra, foi a criação, é o meio ambiente, é o ecossistema, são os animais, e que eu acho que fazem parte de todo esse processo, tá bom? Então, essa é a minha opinião em relação a esse tema. Passo a bola aí para os professores e para os convidados. Vocês têm visto aí, passar para as nossas convidadas, né? Ju e Ellen, eu gostaria de ouvir vocês, como pessoas que estão ativas na igreja, né, e dentro da escola bíblica, frequentam a escola bíblica, né, quando conseguem também, né, gente? Eu gostaria de saber de vocês, qual a importância desse tema na visão de vocês? E aí, quem quiser falar, pode começar. Tá, eu vou então, tá? A palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então, esses temas são polêmicos e não pode ficar à margem do nosso conhecimento, porque se o membro da igreja, o cristão, não souber do que trata, ele vai estar perdido quando for questionado, né? E pode colocar num posicionamento errado. Tratando, então, do direito animal, que é a parte que eu vou falar, a gente observa na Bíblia que o Senhor, ele trata da criação ali com todo o cuidado dos animais, e depois ele ainda tem o cuidado de que eles sejam nomeados, né? Então, eles não foram tratados como propriedade, eles não foram tratados de qualquer forma, eles são parte, né? E é com todo o cuidado que o Senhor fez, é com todo o cuidado que nós temos que ter com eles também. O Senhor, em outro momento, fala de Davi, o grande rei Davi, ele foi pastor de ovelhas.
E ainda no Novo Testamento, Jesus é colocado como bom pastor, né? Então, se Jesus é colocado como um exemplo, e nos trata, na simbologia nós somos como ovelhas, então, daí a gente já pode ter noção, e a ideia é que tem que haver respeito, tem que haver equilíbrio, tem que haver cuidado. E aí a gente desenvolve todo o tema. Muito legal, muito bom. E aí, Ju, qual a sua visão? Bom, eu tentei pensar assim no contexto atual, né, em questão ao ambiente, ao mundo em que a gente vive e como o pensamento das pessoas tem mudado frente a isso também, né? Então, infelizmente, há décadas o homem, a população vem utilizando muito mal e explorando de forma muito irregular os recursos naturais e animais, o que a gente tem visto que gera muito impacto no meio ambiente, na ecologia e na saúde pública em geral. E um exemplo disso é o que a gente está vivendo atualmente, né? A pandemia é um grande exemplo disso. E nesse contexto, né, um grande debate existe sobre a posição do cristão frente a isso, né? Porque o homem é um dos principais causadores, se não o principal causador de várias catástrofes ambientais, né? Então, se entendemos que o homem é o principal culpado por diversas catástrofes ambientais e destruição do meio ambiente, como que a igreja pode ainda defender que o homem deve exercer domínio sobre tudo que é na Terra, né? Então, para que eu não passe a amar mais o meu cachorro do que uma pessoa, ou amar mais a natureza do que Deus, é importante compreender o que Deus espera de nós como cuidado do meio ambiente, né? Para que possamos nos posicionar e influenciar o mundo conforme a vontade dele. Porque tem tantas influências no mundo que é fácil a gente se desviar do que Deus realmente espera da gente. Muito legal. Você vê que a visão... Eu chamei, né, gente? A Ellen é advogada, a Ju tem essa formação dentro do que a gente está tratando, e é muito bom e interessante, e agrega muito para as nossas vidas, né? Vocês perceberam aí que nós tentamos convidar pessoas que estão ligadas à área, né? Convidamos médicos, os psicólogos, para que colocasse essa visão profissional, de formação, acadêmica, e é interessante porque muitas vezes não é a visão, por exemplo, que a Bíblia traz. E a gente sabe que o objetivo da escola bíblica é trazer, por exemplo, e fundamental, o que a Bíblia diz sobre tudo isso. Então, no final da aula, nós vamos chegar à conclusão, né? Eu não vou dar spoiler, não vou adiantar nada, mas a ideia é que a gente, lá no final, a gente fala, legal, a Bíblia diz isso, isso, isso e isso. Então, podemos agir dessa maneira, né? Então, nós temos essa tipo de atitude, ou escolha, ou caminho correto para se seguir, o que é muito interessante, né? E aí, gente, ótimo, né? Estabelecidos os nossos objetivos, eu gostaria de saber bem, né, nossas convidadas. Eu gostaria, então, e aí começar com a Ju, tá, Ju? Eu gostaria que você tentasse definir brevemente, Ju, o que é ecologia, o que é meio ambiente, para gente, assim, que não entende nada. Bom, a ecologia, ela é a parte da biologia que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente em que eles habitam. Então, é o conhecimento de todos os fatores físicos e químicos de um ambiente, ou seja, todos os recursos que ele oferece, como os seres vivos que habitam ali estão utilizando deste ambiente, e como se dá as inter-relações entre esses seres vivos, sejam de mesma espécie ou de espécies distintas. Aí, pensando assim, num contexto de ecologia, né, muito biológico, voltamos lá no tempo da escola, né, por quê? Mas o que isso tem a ver com a Bíblia, né, por que trazer isso na escola bíblica de hoje? Se a gente for analisar Gênesis, como que foi feita a criação, né, como Deus descreve a criação, Deus deixa muito claro uma hierarquia, que é uma hierarquia que a gente pode muito bem associar a esse conceito de ecologia que eu mencionei para vocês. Então, em Gênesis, a gente vê que Deus fez a criação do ambiente, então ele criou todas as condições e todos os recursos que eram disponibilizados no ambiente.
Depois a gente tem a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus. E depois a gente tem uma hierarquia. Então Deus define que o homem terá domínio sobre a fauna e a flora, que foi tudo criação dele, mas ele determina um domínio. Então, ele determina qual vai ser a relação entre os seres vivos dentro desse ambiente que ele criou, né? O interessante, né, que a gente, sempre que a gente vai analisar a ecologia, vai analisar, independente do nível hierárquico que a gente vai estudar na biologia, né, a gente vê que existe uma hierarquia. Então, uma espécie ou um grupo de espécies vai dominar sobre o outro. E a gente pode ver isso também, como que Deus estabelece essa hierarquia na Bíblia. Então, não quer dizer que, porque eu tenho domínio, porque o homem tem domínio sobre tudo que há na Terra, significa que o homem possa usar tudo que há na Terra de qualquer maneira, né? Eu vou citar agora, Bá, mas aí não sei se vai ser muito já para o final. Não, tá? pode citar, Ju. Então, pensando nesse contexto de hierarquia, né, em Gênesis, em Levítico, Deus permite o consumo de gado e de animais como mantimento, né? Então, tudo que vem do animal e o próprio consumo do animal pode ser realizado como forma de mantimento para a população. Porém, em Deuteronômio, Deus menciona, né, não atarás a boca ao boi quando debulha. Então, ou seja, Deus, ele permite que a gente tenha essa hierarquia sobre o animal para que a gente possa consumir para o nosso bem, mas não significa que eu possa tratar o animal de qualquer forma. Então, a gente pode concluir que Deus espera uma relação do homem com o ambiente e ele determina como isso deve acontecer. Muito bom. Seria o contexto, legal. assim, trazendo a ecologia, como que a gente pode analisar a ecologia no conceito, como que Deus espera que a gente interaja também com a nossa espécie e com diferentes espécies dentro do ambiente que foi ele que nos deu. Top. E aí, Ellen? Encantada. Fiquei encantada com as palavras da Juliana. Estava aqui aprendendo, ansiosa. Muito bom, né? Muito bacana. Olha só, o direito, vou falar então do direito. O direito, olhando o direito, eu trouxe um conceito dele, um conceito que eu acho bem tranquilo da gente entender. Direito é um conjunto de normas de conduta social imposto coercitivamente pelo Estado para a realização de segurança segundo critérios de justiça. Então, o fato social, ele acontece, e daí, para que não haja problemas, porque se todo mundo tiver o seu direito, eu quero fazer assim, o outro quer fazer assado, vai ter muito conflito, vai ter muita morte, na verdade, né? Então, o direito, ele vem para organizar a conduta social das pessoas. Se a gente olhar na Bíblia, lá no Velho Testamento, os 10 mandamentos é exemplo para a gente, para tudo. Porque lá, em 10 tópicos ali, ficou determinado como seria a conduta das pessoas ali. Então, não matarás, não furtarás, né? Porque dá vontade, sei lá, né? Quem tinha menos queria pegar o do outro, deu uma raiva, queria matar. Então, o que lá estava falando? Não é para fazer. E daí, mais para frente, fala, e se fizer, né? Então, tinha aquela regra do olho por olho, né? Dente por dente, e a gente segue essa mesma... Para viver em sociedade tem que ter regra. Pode ser um pouco chato, pode ser um pouco pesado, mas é necessário, senão a gente não consegue viver, né? Dentro de uma casa tem que ter regra, Sim. Né? Tem aquela regra, quem tomou a água, repõe a água na geladeira. Não é uma regra cumprida, mas, né, quando não cumprida, gera problemas. É um exemplo bobo, mas é um exemplo de regra que tem que ser cumprido, sim. E aí você pensa que as leis, elas são organizadas como se fosse uma pirâmide. A ponta da pirâmide aqui seria a Constituição Federal do nosso país,
e de cada país, e abaixo delas leis, né, federal, estadual, municipal, abaixo delas os decretos, portarias e etc. Então, eu fui pesquisar, e na nossa Constituição tem um artigo tratando do meio ambiente e tem tratando especificamente dos animais. E aí você vai falar, então é muito importante mesmo o direito dos animais. É algo que a gente não ouve na faculdade, não é muito falado, não existe uma cadeira. Por exemplo, existe a matéria de direito civil, existe a matéria de direito do trabalho. Direito civil a gente estuda por 5 anos, processo do civil a gente estuda por 3 anos. E direito dos animais não existe. Existe no Brasil, existe uma faculdade que oferece essas aulas, mas não é na grade dela, é como um ensino suplementar. E então, quem vai por esse caminho, ele não encontra muitos livros tratando do assunto, ele não vai ter muitas leis tratando do assunto, mas o que tem já dá base para garantir os direitos dos animais. Lá em 1978, foi feita a Declaração Universal dos Direitos dos Animais pela ONU. O Brasil é signatário dessa declaração. Eu vou fazer uma leitura bem breve, não são muitos artigos, são 14 artigos, mas eu selecionei alguns pedacinhos aqui, só para ter noção, que eles falam assim, considerando que todo animal possui direitos, isso, né, até que dói um pouco no ouvido do animal, tem direitos? Tem direitos. Considerando que o desconhecimento e o desprezo desses direitos têm levado e continuam a levar o homem a cometer crimes contra os animais e contra a natureza, e daí considerando que a educação deve ensinar desde a infância a observar, a compreender e a respeitar e amar os animais. Gente, isso é uma declaração mundial, é muito sério isso, falando de respeito e amor aos animais. Proclama-se o seguinte, artigo 1, todos os animais nascem iguais diante da vida e têm o mesmo direito à existência. Cada animal tem direito ao respeito. Nenhum animal será submetido a maus tratos e atos cruéis. Cada animal pertence a uma espécie selvagem e tem o direito de viver livre no seu ambiente natural terrestre, aéreo e aquático, e tem direito de reproduzir-se. E aí, boa, né, de que a gente, por bom senso, a gente sabe tudo isso, mas porque é necessário ter regras, foi escrito tudo isso, e os países que têm essa noção começam a seguir. Isso foi em 78. Em 88, na nossa Constituição, passou a ter o artigo dizendo assim, artigo 225 da Constituição, onde fala da ordem social e do meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Eu amei esse texto, ele chega a ser poético, né? E daí, no inciso 7, fala assim, para assegurar o efetivo desse direito, incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies e submetam animais à crueldade. Então, aqui, como a Constituição é lá no pico da pirâmide, é a que determina tudo, porque ela está dizendo que vai ter leis protegendo os animais, então vai ter que ter leis protegendo os animais. E daí, em 98, veio uma lei que trata disso. Veja que tudo demora um pouco para entrar na lei, né? Mas chegou. Em 98, a Lei 9.605, ela dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. E dentro dessa lei tem um capítulo tratando dos crimes contra a fauna, ou seja, os crimes contra os animais. Olha só. No artigo 32 fala assim, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Aí você vai falar, mas 3 meses nem vai preso. Então, mas perde a primariedade, né? Vai perder a primariedade, eu sinceramente não gostaria de responder um processo porque eu maltratei um animal.
Sim. e ser penalizado por isso. Tem outra aqui: matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre nativos ou em rota migratória sem a devida permissão, exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto sem autorização da autoridade ambiental, reclusão de 1 ano a 3 anos e multa. E daí segue, fala de pesca, fala de caça ilegal, né? Então a gente tem legislação no Brasil para defender aí os animais, e a gente tem que ficar atento para não incorrer, né, e poder também ajudar as pessoas a não entrarem nesses crimes. Só que no Brasil existe uma coisa cultural que eu entendo como crueldade, e a gente tem que observar bem por ser cultura, a gente entender que é normal. Nos anos 90, teve uma grande discussão sobre a farra do boi lá em Santa Catarina, né? Eles judiavam bastante dos animais. E daí teve uma briga jurídica e o Estado entendeu que, por ser cultural, podia. E aí o STJ ele teve que decidir no recurso, e ele entendeu que a crueldade é congênita no Brasil. Então, a cultura, ela pode ser feita lá, né, tem os seus costumes, mas não pode ter crueldade. Então, poderia até continuar a prática lá, mas não podia ter crueldade. Tem que observar o bem-estar dos animais. Na mesma linha, a questão dos rodeios, das festas de peão, né, que chegavam a ferir com as esporas ali os animais, e não pode, né, então tem todo um cuidado para que isso não aconteça. E no Brasil ainda está tendo rinha de galos, que é muito forte essa questão de apostas, né, e rinha de cães, né, a gente vê na TV algumas coisas aí recentes tratando disso. Recentemente também teve a questão de serpente, né, a serpente que mordeu lá, que picou. Brasília, né? O monstro de Brasília. Exato. Então a gente tem que ficar atento, porque por ser cultural, porque o pai da gente ensinou, porque é normal no nosso meio, a gente acaba cometendo crimes aí, e mesmo que não fosse crime, é uma questão moral, né? Uma questão de bom senso. A gente tem que ficar atento a tudo isso. Eu acho que é por aí. O direito dos animais, então, existe legislação para isso, e a gente tem que, além de ser bons cidadãos e cumprir a lei, a gente tem que ser bom cristão e agradar o coração do Senhor. Amém? Irmãos, eu não sei vocês, aí para mim, eu já pararia a aula aqui, já aprendi um monte, né? Já tô, top de linha, já tô sabendo muita coisa aqui. E é interessante, né? Como eu falei, eu vou reafirmar aqui, a visão de um profissional, de alguém, você vê a abordagem da Ellen trazendo leis pra gente que fundamentam tudo aquilo que a gente vai falar também, tá, gente? Isso é muito bom. E agora eu vou falar com os nossos professores aí, né, que estão quietinhos até agora. Agora é com eles. Tô me controlando. Eu tô se controlando, gente. Eu gostaria de saber, e eu gostaria que a gente apresentasse para as pessoas aí que estão assistindo a aula, quais são os pontos de vista, as opiniões com relação a esses dois temas, né? Então, eu sei, por exemplo, que existe uma visão, né, do cristianismo que reforça um pouco essa questão da destruição. Né, como incentivo à destruição. Gostaria que vocês falassem um pouquinho. Agora a gente vai falar de tratar especificamente ecologia. Vou explanar um pouquinho aí. E aí, quem quiser pode começar. Tá, ok. Primeiro, eu queria agradecer, né, a oportunidade. Nossa, já ter como abadista, tá muito legal, né, a explicação da Ju, muito clara, muito bem esclarecedora, bastante informação, né, a Ellen também bastante conhecimento, é muito bacana. E referente à pergunta que você fez, como o cristianismo ele é visto como um incentivador da destruição da natureza, certo? Eu pontuei aqui. Eu não vou falar o ponto que a Ju já falou, né, que é da questão do homem dominador, mas eu quero falar de uma perspectiva cristã que nós não pertencemos a esse mundo e que Cristo nos salvará e nos levará da terra.
Muitas vezes, por não interpretar isso muito bem, nós somos vistos como aqueles que contribuem aí para a destruição do nosso meio ambiente, tanto dos animais como até mesmo da ecologia. Então, por exemplo, a gente tem uns textos que em João capítulo 17, 16, que diz, Jesus disse, né, eles não são do mundo como também eu não sou, né? Em João capítulo 14, de 2 a 3 diz, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito, que eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for preparar este lugar, eu voltarei e receberei vocês para mim mesmo. E aí então o que acaba acontecendo? Muitos acreditam que pelo fato de o cristão ter uma promessa de Deus de que tem um outro lugar preparado para ele, ele acha que pode negligenciar com o seu meio ambiente, ou até mesmo com os animais, como se não houvesse responsabilidade alguma. E em algumas frentes, como a Bárbara bem posicionou, as pessoas veem o cristianismo dessa perspectiva, como, nós não somos desse mundo, então eu não preciso me preocupar com tudo que está acontecendo aqui. O que a gente vai discutir mais para frente, a gente vai ver que não é bem assim, mas infelizmente essa é uma das perspectivas que as pessoas olham para nós e veem nós como estrangeiros aqui, então acha que não precisa cuidar daqui, né? Já adianta o seguinte, quando nós nascemos, a gente mora na casa dos nossos pais e a gente sabe que futuramente é bem provável que nós tenhamos a nossa própria casa. E nem por isso a gente destrói a casa dos nossos pais. Então você percebe uma incoerência muito grande, mas infelizmente essa é uma perspectiva cristã que muitas vezes incentiva o não cuidado do nosso meio ambiente e até mesmo dos animais, né? Sim. Bah, quer comentar? Quer acrescentar alguma coisa? Muitas vezes a gente acha que a gente tem o domínio sobre tudo, né? Que Deus deixou o domínio, então a gente pode dominar e fazer o que acha de melhor, que acha que é certo, né? E não é assim. Deus deixou o domínio pra gente, só que a gente precisa cuidar, porque as coisas são dele, que ele fez, que é bom, né? Então a gente precisa cuidar de cada coisa certinho, né? Conforme ele deixou pra nós. Então eu queria complementar isso. Não é porque ele deixou e colocou a gente numa posição de domínio que vai fazer com que a gente explore, né, Exatamente. toda a natureza, enfim. Isso dentro da ecologia. Agora, dentro do direito animal, a gente sabe que nós temos também algumas visões. E aí eu vou pedir já para o Alex falar uma visão com relação ao direito animal. Bom, com relação à questão da visão e perspectiva materialista, uma coisa que é importante a gente comentar é que antes do cientista Charles Darwin, né, cientista e biólogo, havia uma defesa muito grande de uma bandeira materialista que argumentava que os seres humanos, por eles serem racionais, eles se diferenciavam um pouco dos demais seres, né, dos animais, dos seres vivos, mas depois disso houve uma posição contrária que surgiu, né, ou surgiu uma posição contrária, que ela começou a afirmar que o homem ele era como um animal. Né? O movimento ele foi ganhando forças ao longo do tempo, com algumas publicações que argumentavam a favor da igualdade na condição dos animais em relação aos homens, aos seres humanos, e assim que Darwin, inclusive, liberou a obra, né, A Origem das Espécies, os cientistas começaram a ter mais fundamentos para embasar, inclusive, a ideia de que a humanidade difere apenas em grau, mas não em natureza dos outros animais. O que isso quer dizer? Significa que tanto os homens quanto os animais possuem os mesmos sentidos, as mesmas intuições, as mesmas emoções, as mesmas capacidades de amar, memória, mas que os seres humanos têm somente ali os poderes mentais mais fortes, né? Principalmente na questão de ter uma linguagem mais aperfeiçoada, né? Uma comunicação melhor. E para alguns cientistas também houve ali um posicionamento materialista, né? Que a diferença em grau só se torna uma diferença em natureza devido à origem. Tá? Por exemplo, ali, os evolucionistas, eles vão declarar o que nessa visão materialista? Que tanto homens quanto animais são capazes de resolver problemas. Só tem maneiras de se expressar diferentes, né? De expressar essa inteligência de forma diferente. Então, resumindo a visão materialista,
para os materialistas, a capacidade de formar sociedade, ela também é uma forma de inteligência. E isso equipara, né, ou seja, isso iguala o homem de todos os outros animais, diferente da visão que havia anteriormente ali de toda essa questão de Darwin, do evolucionismo e do avanço da ciência, que foi aperfeiçoando o materialismo e cada vez mais aproximando essa visão do homem igual a todos os demais seres, tá? E outro ponto também apresentado, que na opinião materialista diz que iguala o homem dos animais, está nessa questão da insanidade neural, ou seja, ambos possuindo raciocínio cognitivo semelhante. Eu separei aqui só para mostrar alguns pontos de objeção da nossa visão, e depois vou abrir aí para os professores e convidados falarem aquilo que entendem sobre esse assunto. Quando os cientistas afirmam que os homens e os animais resolvem problema, falta uma definição clara do que é problema, né? Então é fácil dizer que eles são iguais, que eles têm as mesmas características, mas que eu não digo que é problema. E os problemas, se a gente for olhar os problemas dos animais, via de regra eles são muito mais de ordem biológica, né? E eles surgem geralmente pela necessidade de sobrevivência. Diferente dos homens, porque os homens eles são capazes de resolver problemas mais complexos, matemáticos e até filosóficos, né? Então, quando a gente vai falar de questões cognitivas, do pensamento, da visão, a gente não pode ignorar a questão da ética, da filosofia, que são questões totalmente diferentes de questões de sobrevivência, né? Eu lembro de um professor de filosofia que ele na pós falava, né, que o homem evoluiu e sempre evolui porque ele sempre é pautado por duas dificuldades, que é o frio e a fome, né? Essas são dificuldades de sobrevivência. Mas quando a gente olha a questão do homem, a gente olha, e isso acho que é um ponto de objeção da visão materialista, a gente tem que olhar a questão filosófica, a questão da ética, a questão da inteligência, do raciocínio, tá? E além disso, se a gente olhar os animais, né, quando eles se organizam socialmente, que é o que eu comentei ali em cima da visão evolucionista, que diz que os animais também conseguem conviver em sociedade, mas a sociedade que os animais formam são sociedades de instinto, também voltadas à sobrevivência, diferente das sociedades que nós formamos, que são sociedades muito mais de governo, de organização, de gestão. Então, eu acho que dentro disso aí o que eu queria colaborar com vocês é um pouquinho da visão materialista, então é essa visão voltada a igualar a natureza ao homem em essência, em importância. A gente vai abordar isso aí ao longo desse bate-papo, imagino também em outros momentos ali da visão bíblica sobre isso, e uma objeção inicial aqui chamando a atenção, né, e tentando refutar um pouco essa origem do meu ponto de vista materialista, que é chamar a atenção da definição do problema, da definição da ética do homem e também da definição da organização em sociedade, em governo, que na minha opinião nos distinguem sim dos animais e refutam, né, ou trazem objeção a essa visão materialista, tá bom? Eu passo a bola agora para meus colegas, professores e convidados, para que vocês possam também aí dar a opinião de vocês e comentar um pouquinho aí daquilo que vocês entendem sobre a visão materialista e sobre eventuais objeções sobre esse tema, tá legal? Né? Outra também, né, Bá, qual que é a visão que você pode apresentar para a gente? Olha, eu posso apresentar a visão panteísta, que a gente estava estudando, né, dividindo, separando as coisas certinhos, e tem a visão panteísta que é totalmente assim, é uma visão que tem do outro lado, é uma visão totalmente diferente da materialista, que foi a que o Alex falou, que é assim, a panteísta, eles defendem que todos devem ter reverência e temor por todos os seres criados, ou seja, é como se tudo fosse Deus. A planta é Deus, o homem é Deus, o animal é Deus, então tudo é Deus. E não é assim que nós vemos, né, como cristãos, mas os panteístas sim. Então, se algo foi atacado, se a planta foi atacada, é como se você atacasse a Deus. Então, assim, se você atacou a planta, está atacando a um Deus, como colocando a planta como se fosse um Deus e colocando o animal como se fosse um Deus. Né? Então, assim, claro que a gente tem que cuidar, mas não deve brigar dessa forma, né? E também, além
isso é para eles, né? Então, assim, cada um manifesta de uma maneira diferente. E essa manifestação deve ser protegida. Então, assim, atacar um animal, portanto, seria atacar a própria manifestação de Deus. Então, para eles, eles veem dessa forma, né? Então, atacando um animal, você está atacando a Deus, né? E não é assim, né? Então, assim, outro ponto argumentado pelos panteístas é que seres humanos são um com a natureza. Ou seja, como se fosse tudo o mesmo, né? Então, a gente é um com como se fosse marido e mulher, né? Então, a gente é um com a natureza, a gente é um com os animais. Então, assim, não tem essa separação, é tudo Deus, né? Só que, assim, tem uns pontos, né, de objeções. A natureza não é um organismo vivo, né? Ela contém criaturas vivas e também matéria não vivente. Ela é finita, ou seja, ela acaba, ela é limitada, ela morre, né? Ela é mutável, ela se difere. Já Deus, que é um ser divino, não, ele é imutável, né? Então, assim, ele permanece para sempre, né? Ele é infinito. E a própria segunda lei da termodinâmica diz que tudo está perdendo energia, né? Então, assim, a gente pode ver, exatamente, a gente pode ver que a natureza não é um organismo vivo. Então, assim, claro, tem seus seres viventes, mas Deus é que permanece para sempre, né? E não a natureza, tá? Assim, claro que como a natureza está decaindo, né, vamos dizer assim, que a gente acaba desmatando e tudo mais, ela não pode ser manifestação de Deus. Além disso, o apóstolo Paulo afirma que os homens são capazes de distinguir entre o ser divino e o ser criado, que está lá em Romanos 1, 18 a 32, né? Depois aí, se vocês quiserem ler, que é bastante, né, dá uma olhadinha lá certinho, porque há diferença, né? Então, há diferença do ser divino, que é Deus, né, que está no céu, está no nosso coração, que habita em nós, e tem a diferença do ser criado, que foi criação de Deus, né? Então, a gente tem essas diferenças, né? Sim, e é uma visão muito extremada, né, Bá? Totalmente. Eu sei, porque eu tenho muitos amigos, tá, gente, que... não vou dizer que eles são adeptos a essa visão panteísta, mas eles meio que vivem dessa forma, tá? Então, eles pedem licença quando vão comer uma planta, sabe assim? Ai, olha, obrigada pela energia que você vai me fornecer. Ai, obrigada pelas vitaminas que você vai me fornecer. E assim, não é que eu entendo a visão deles, né? Mas como a natureza ela fala um pouquinho da glória de Deus, né? O que a gente não pode é confundir, né? E achar que aquilo lá é o próprio Deus, né? Mas existe também uma terceira visão, né, Vini? E apresenta pra gente aí qual que é a visão. Sim, nós, além da visão que o Alex apresentou e a Bárbara, né? Nós temos a visão teísta, né? E a visão teísta, esse grupo teísta, é importante a gente já citar que ele está dividido, né, pelos seus pensamentos filosóficos. Então, a gente também vai separar aqui essas linhas de raciocínios para a gente poder entender basicamente o que cada uma delas, né, como elas enxergam essa questão do direito animal. Então, o primeiro grupo, né, que eu gostaria de falar dentro da perspectiva teísta é o grupo neo-ortodoxo. E é importante, né, eu quero frisar que eu vou sempre falar uma versão bíblica e depois uma versão teológica, porque tem uma certa diferença entre elas, para que a gente possa entender mais como a gente enxerga cada uma dessas visões. Então, o grupo neo-ortodoxo, né, falando primeiramente de um argumento bíblico, nós podemos notar claramente, né, que esse grupo neo-ortodoxo ele se baseia basicamente em quatro fundamentos básicos, né? Quais são esses 4 fundamentos básicos? O primeiro fundamento para este grupo é a ideia central de que os homens e os animais eles recebem a mesma bênção no relato da criação. Né? É daqui que parte a visão, né, do teísta nessa perspectiva do grupo neo-ortodoxo. Então eles acreditam e veem dessa maneira que a bênção na criação, para toda a criação, foi exatamente a mesma. Né? Deus criou
a luz e disse, isso é bom. Deus fez separação dos mares e da terra, e isso é bom. E daí, enfim, Deus categoria todo como a mesma bênção. Então, ou seja, todos compartilham da bênção de serem criadas por Deus. Esse é o primeiro fundamento que eles acreditam, e a gente pode perceber, assim, de certa forma, essa visão lá em Mateus, no capítulo 6, do 26 ao 29, nós vamos ver aquele texto onde Jesus, o próprio Jesus diz, né, vocês não veem os pássaros, né, eles não trabalham, e mesmo assim eles se alimentam, e aí ele faz um paralelo com o homem, e ele diz assim, por que vocês estão preocupados com o que vão comer, vocês também não são de mais valores do que os animais, né? E Jesus faz um paralelo com o lírio do campo, com relação às vestes. Então ali nesse texto você vê uma certa comparação, né, como se eles partilhassem da mesma bênção, e eles fundamentam em cima desse texto bíblico. O segundo ponto é que alguns ativistas cristãos desse grupo, eles defendem o direito dos animais e ainda utilizam a afirmação que Adão, ele não utilizou e nem utilizaria a criação do mesmo modo como se faz hoje. Porque ele entende que a ideia de Deus ter dado o domínio para o homem foi antes da queda. E aí então eles compreendem que a maneira como o homem trata hoje, né, a humanidade trata o animal, não é da mesma maneira pela qual como Deus entregou para nós lá, né, no livro de Gênesis. Então, partindo dessa maneira, a queda trouxe a ambição, né, e isso leva à exploração e à desvalorização das criaturas, né. Se desejamos voltar ao estado de inocência, como Adão, devemos adotar a prática de não matar e nem maltratar os animais, segundo a visão dos neo-ortodoxos, né? O terceiro ponto, e aí a gente percebe, né, a questão da queda em Romanos 3:23, né, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O terceiro ponto para esse grupo para eles, Cristo redimiu toda a criação na cruz. Jesus não redimiu somente a humanidade, mas Jesus redimiu também toda a criação que ele fez, né? Os animais, e aí então Jesus reverteu a ordem natural da mortalidade e da morte de toda a criação. E por isso, os animais devem ter valor e direitos iguais enquanto criaturas redimidas. Esse é um outro fundamento muito importante que os neo-ortodoxos eles acreditam. E aí a gente percebe, né, em Mateus 9:13, está escrito assim, né, ide, porém, e aprendei o que significa, misericórdia eu quero e não sacrifícios, né, pois não vim chamar justos, mas sim os pecadores. Então a gente vê essa certa questão da redimissão, não só do homem, mas também do animal, com aí a ideia de paralisar o sacrifício, né, a suspensão do sacrifício. E o quarto ponto que os neo-ortodoxos acreditam é a ideia de ordem original que os homens fossem vegetarianos. Lógico que esse é um assunto de bastante discussão, mas eles baseiam isso num texto bíblico lá de Gênesis 1:29, que diz, né, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas, e tão somente se achem na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto, que se dê semente, isso vos será para mantimento. E aqui ele não cita, né, os animais, então essa seria aí o quarto ponto da visão bíblica neo-ortodoxa. Agora, passando aqui para uma visão também neo-ortodoxa, mas agora com um argumento teológico, que ele tem uma linha de raciocínio e filosófica um pouco diferente da bíblica, onde a gente simplesmente pega o texto bíblico e a gente baseia em cima daquele texto. A gente sabe que a teologia, ela traz primeiro algumas objeções, né? A teologia em si, uma das objeções que ela carrega é que a gente deve pontuar, né? Que nenhuma teoria ela pode ser considerada errada por simplesmente ser de algum povo, né? Ela deve ser considerada errada por não condizer com a realidade. Isso é uma primícia da teologia. Então, por isso que, apesar da visão neo-ortodoxa bíblica, ter a visão neo-ortodoxa bíblica, a gente tem agora a visão teológica do mesmo assunto. E aí eu também separei eles aqui em alguns pontos para que a gente possa compreender ele de forma mais prática. O primeiro ponto de objeção, então o primeiro ponto é esse, né, de que a gente não deve pontuar que uma teoria ela deve ser considerada errada simplesmente por ser de algum povo. Ela deve ser considerada errada por não condizer com a realidade. É o primeiro ponto que a gente tem que destacar. O segundo ponto
é apontado por eles a crença na preeminência da alma racional, né? O que é isso? Isso é, no lugar da figura bíblica que nós temos de mordomia e descanso, permanece a concepção de entre homens e animais, mas como o homem sendo um ser racional, que tem capacidade de aprender e de desenvolver consciência, né, vontades e outras coisas do aspecto da alma do homem. Então esse é o segundo ponto muito importante, que a teologia ela leva em consideração a preeminência da alma racional que o homem possui, diferente daí dos animais que tem uma ordem instintiva, né, e não racional. Então esse é o segundo pilar aqui que a gente percebe. E aí o terceiro ponto que a gente pode perceber nessa perspectiva teológica é que todas as criaturas possuem valor dado por Deus e manifestam sim a sua glória. Porém, na criação existe uma ordem, e aí eles defendem que existe uma ordem hierárquica. Ou seja, justiça e valor intrínseco não aplicam a igualdade de condição entre todos os seres, mas se recebem segundo a sua função da existência. Ou seja, ele está dizendo assim, a gente tem a humanidade e a gente tem os animais, mas Deus criou cada um por um propósito, e é isso que eles estão defendendo, né? Como o homem tem uma alma, e ele tem essa preeminência da alma, ele tem um propósito diferente dos animais, que não possuem uma alma no sentido de um ser racional, mas como um ser instintivo. Então ele traz para nós justamente essa diferenciação, e aí eles dizem que isso tem a ver com o propósito e a finalidade de cada um. Então é como se o homem tivesse uma finalidade e um propósito diferente da finalidade do propósito dos animais, né? E o quarto e último argumento numa visão teológica, a gente afirma, né, sobre a prática do vegetarianismo, ela é facilmente rebatida numa visão teológica. Por quê? Porque simplesmente a gente vê o próprio Jesus comendo peixe e dando peixe de comer aos seus discípulos, né? Então, se de fato ele tivesse essa visão bíblica do vegetarianismo, provavelmente Cristo também seria vegetariano, né? Então, numa visão teológica, a gente descarta essa questão do vegetarianismo. E basicamente, aqui eu sei que é um assunto bastante amplo, né? Eu tentei resumir em pontos principais para que a gente pudesse compreender como cada grupo pensa e como cada frente de interpretação que a gente tem de acordo do mesmo assunto, né? Muito legal. Então a gente conseguiu estabelecer um cenário muito interessante, tanto da ecologia quanto do direito animal, nas perspectivas que a gente vê de estudo, até a própria, até dentro mesmo da teologia. Agora, uma coisa me surge à cabeça, que é a pergunta da nossa aula, né, gente? O que a Bíblia diz sobre tudo isso? Né? O que eu posso assumir de correto, assumir de valor para a minha vida? E a gente sabe que como nós temos a nossa vida baseada naquilo que a palavra de Deus nos diz e nos orienta, eu preciso então saber o que a Bíblia diz sobre tudo isso, tá? E aí eu vou deixar também aberto para os professores, e se as nossas convidadas quiserem também agregar alguma coisa aí, pode ficar à vontade. Bom, então, pensando, né, nos conceitos, nas teorias que a Bá e o Vini apresentaram, estava lembrando de algumas coisas, alguns episódios, e acho que é comum que a gente veja na atualidade também, né? É muito fácil você se apaixonar pela natureza, né? É muito perfeito. Seja a parte vegetal, seja a parte animal, é tudo muito perfeito, né? E é fácil você se encantar e você se apaixonar. Então, é comum hoje em dia, né, a gente inclusive ver pessoas que passam a idolatrar a natureza, o sol, uma árvore, ou amar mais um animal do que o próprio ser humano, né? É comum, infelizmente isso é comum. A gente decepciona tanto com a natureza humana que é mais fácil amar o que não é humano, né? Mas é importante a gente, como cristão, ser firme, né, no que Deus pede para a gente, no que Deus, na verdade, estabelece, né, na palavra dele. E lá em Gênesis 1:26, a gente vai ver assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, são palavras muito determinantes que a gente pode pegar o conceito e dizer, olha, essa é a determinação de Deus. Se Deus é o superior, se Deus é o Deus, se Deus é Deus, e Ele nos fez como semelhança, a gente está abaixo dele. Então, Ele não fez um cachorro à semelhança dele, Ele fez a nós como semelhança dele. E sobre nós, depois que ele, né, então a gente é semelhança dele, e a gente vai ter domínio sobre o restante, que é criação dele, e que é divino também, né, que é criação divina, mas que a gente vai ter o domínio. Então é importante a gente saber dividir, né, eu amo o meu gato, eu amo o meu cachorro, eu amo a natureza, mas não há mais do que Deus, e eu não posso amar mais do que o meu irmão, né, então é importante a gente se manter firme nisso, porque é muito fácil se desviar, né? E muitas vezes a gente tem mais compaixão pelo não humano, e é um cuidado que eu acho que a gente tem que ter, né? É cuidar de tudo, na verdade. O que eu vejo, assim, Ju, e aí a Ellen, o pessoal pode completar, é que, assim, é tudo tão extremado, é tudo tão exagerado para os dois lados, né? A Ellen apresentou para a gente, assim, briga de galo, rixa de cachorro, né? E você fala assim, como é que a pessoa tem a capacidade de fazer isso com os animais, gente? Né? Você pensar ali naquele bichinho, eu já fico com o coração apertado. E existe o extremo, né, que é a pessoa, como a Ju colocou, né, de amar, idolatrar o cachorro, o gato, enfim, o animal, e tratar de forma até muito cuidado. Eu sempre falo que é necessário a gente ter um equilíbrio, né? Eu conheço pessoas que têm animais e cuidam mesmo. Por quê? Porque entendem a responsabilidade, né? Entendem que ali tem um animalzinho que depende de você, depende de você dar comida, depende de você dar água, depende de você dar carinho, né? Eu falo, eu não tenho animal em casa, né? Porque, por exemplo, a minha irmã tem fobia de animal. Catarina, a minha irmã mais velha, ela tem fobia, ela não consegue chegar perto de nenhum animal, gente. Pode ser desse tamanhozinho, pode ser um leão, ela não consegue. Então, a gente não tem animal aqui. Eu queria muito, porque eu gosto, né? Então, respeitando o espaço dela, as limitações dela, a gente não tem. E assim, eu falo, se eu tivesse, eu trataria muito bem, né? No sentido de eu preciso cuidar desse animal como criatura de Deus, que vai me dar, que me devolve em amor, né, gente, em atenção, em carinho, que um animalzinho é um animal, apesar de não ter, né, que nem o Vini colocou, essa questão do ele age de forma instintiva, né? Ele vai perto do dono porque ele tá querendo comer, enfim, mas tudo bem, porque é carinhoso, né? É bonito ver você chegar perto do cachorrinho, o cachorrinho já levanta, já quer um carinho na barriga, isso é lindo, né? Isso só mostra uma coisa, e eu vejo assim, a grandiosidade desse Deus que a gente tem, né? A graça dele se apresentando numa plantinha e também num animal enorme, né? Nesses detalhes a gente vê como Deus é perfeito. Às vezes eu passei aqui em casa, minha casa é cheia de orquídea, cheia de flor, minha mãe adora. Eu olho e falo assim, gente, essa flor foi pintada, não é possível. Né? E foi pintada por quem, né, gente? A gente sabe quem é o autor de todas as coisas. E é bonito a gente chegar numa aula dessa e falar, nossa, como a gente tem que ser grato por tudo isso que o Senhor fez pelas nossas vidas, né? Até nisso, até nos recursos animais e vegetais que a gente tem à nossa disposição, né? E tem outras coisas aí que a gente quer falar, né, gente? Que são, o que é aí? A gente precisa completar aí. O valor da criação, né, que eu vejo, eu concordo aí com tudo que você disse, né, eu acho muito lindo o aspecto realmente da natureza e da ecologia como uma forma da revelação de Deus, né. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, diz, eu acho lindo esse texto, né, diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram
criadas. A gente percebe que até mesmo os atributos invisíveis de Deus, eles se tornam conhecidos a nós através das coisas que foram criadas, né? E aí a gente percebe uma coisa muito assim, perfeita, porque Deus, ele é perfeito em si. Então, Deus criou tudo com perfeição e com harmonia, né? Aí quando a gente vê o homem sofrendo ali a queda do pecado, e ali a gente percebe que o homem, ele teve uma certa ambição de querer ser semelhante a Deus, né? O laço ali da serpente do inimigo pro homem no jardim e para a mulher foi assim: olha, se você comer dessa outra, esse conhecimento do bem e do mal. E ali a gente já percebe o princípio ali da ganância, né? E aí o que acontece? Quando o homem ele assume essa postura de não deixar Deus ser o centro de todas as coisas, e ele quer ser o centro de todas as coisas, literalmente a gente vai começar a perceber o quê? O homem querendo tomar lugar do lugar onde Deus revela a sua glória, né? Então, basicamente, a gente destrói o que Deus faz e coloca aquilo que nós, como humanidade, fazemos. É como se nós estivéssemos tentando ofuscar o que Deus é e querendo mostrar quem nós somos. Então, nós vamos fazer prédios lindos, cidades maravilhosas, né? E vamos mostrar que nós somos capazes de fazer todas essas coisas, ocultando aquilo que Deus tem colocado como revelação. E aí a gente percebe uma coisa maravilhosa na vinda do Senhor Jesus Cristo. Em João, no capítulo 14, Jesus ele diz assim, né? Se vocês olham para mim, vocês veem o Pai. E um dos propósitos de Jesus, além da salvação para nós, era revelar o Pai. E ele diz para nós na oração sacerdotal lá de Mateus, de que a ideia de Deus é que nós sejamos um, para que as pessoas vejam o Pai em nós. Então percebe só que a missão de revelar o Pai também é nossa. Então nós podemos revelar o Pai também conservando a ecologia, porque a glória de Deus está revelada lá, né? Deus está expresso nessas coisas, né? Então quando a gente permite Deus aparecer, esse é o propósito nosso, é assim que nós vamos revelar a Deus. Aquele texto muito famoso, né, de Apocalipse, que os sacerdotes, que os serafins, né, os querubins, eles olham para o trono, eles olham um para os outros e dizem assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Basicamente a gente está vendo os anjos olhando Deus de perspectivas diferentes, e o que eles conseguem dizer é: Santo, 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 Deus é glorioso e maravilhoso. E era isso que nós também deveríamos fazer, olhar para Deus e revelar a Deus como um ser maravilhoso. E a criação faz isso de uma forma muito natural, que nem a Ju bem colocou, né? Você se apaixona facilmente por uma montanha linda, por uma cachoeira, né? Pelos animais. Esses dias eu gosto muito dos canais que mostram esses programas de animais, e a gente estava tendo um programa que estava falando especificamente sobre borboletas. Eu fiquei encantado, né? Com a perfeição ali das pinturas da borboleta. Então, assim, eu acho que esse aspecto, né, é um grande valor da ecologia para nós. E o último ponto que eu enxergo como um grande valor da ecologia para nós é a questão justamente do que a Ju pontuou também, né? Todo o sustento da nossa vida humana está em tudo aquilo que foi criado, né? A gente jamais conseguiria existir sem todos esses recursos que Deus disponibilizou para nós. Lógico que para ser usado de forma consciente. Então a gente vai perceber lá em Gênesis 1:29 que Deus fala para a gente vai sobreviver através desses recursos. Então eu acho que a grande questão é o que você pontuou, é o equilíbrio, né, entre todas essas coisas para que a gente possa viver e continuar revelando a Deus. Então, a gente pode perceber aí, né, gente, que a Bíblia, ela pontua muita coisa pra gente com relação à ecologia. E aí a pergunta também para vocês, né? Por que o homem deve conservar o seu mundo, né? Por que a gente deve cuidar dessas coisas, de cada coisa que Deus fez, né? E aí fica às vezes uma dúvida, Deus ele deixou tudo pro cristão, para que ele possa cuidar, amar, mas ele vai lá e destrói porque ele acha que é tudo dele, né? E não é bem assim, né? Na verdade, o homem, ele possui um valor intrínseco. Já as coisas têm um valor instrumental. Então, assim, somente o homem possui autoconsciência. Sabemos o que somos, o que a gente é, a nossa essência, nós sabemos. A autodeterminação, somos livres, né? E o poder de interrelacionamento com os outros. Então a gente tem esse poder, a gente tem essa consciência, né? Sabendo esse valor das pessoas, pode-se dizer que o pecado está relacionado às pessoas e não às coisas. Então, assim, nós pecamos, nós somos pecadores, né?
até o pecado solo, né? Que acontece que são considerados atos contra a própria pessoa, que comete e, claro, contra Deus, né? Então, assim, a gente acaba cometendo o pecado contra nós mesmos, né? E, assim, acaba cometendo contra Deus porque nós somos imagem e semelhança, né? E nós somos filhos de Deus, né? Então, todo pecado que nós cometemos acaba sendo contra Deus, mesmo sendo em nós mesmos, né? Então, assim, é bem importante a gente ter cuidado com tudo que a gente faz, né? Porque é muito importante, às vezes a gente acaba destruindo o que não é para ser destruído, né? E amando o que não é para ser amado também, né? Porque às vezes a gente acaba amando o pecado, amando as coisas que não são certas, sendo que a gente tem que amar a criação, amar a Deus, né? E tudo que Ele fez, né? Então era mais isso que eu queria falar e colocar um pouco também sobre essas coisas, né? Muito bom. E tem também a questão que Deus está falando, gente. Bom, com relação à questão bíblica, e aí focada na lei mosaica, e eu sempre digo nas aulas de Pentateuco, e acho que em bioética também vale a pena chamar atenção, se a gente olhar ali no Pentateuco, na lei de Moisés, a gente vai ver que a bioética, que o cuidado com o meio ambiente, que o cuidado com a ecologia, o cuidado com os animais, tudo isso tinha uma questão muito bem definida, muito bem equalizada, né? Nós vamos ver que o Senhor teve todo um cuidado na orientação da condução do povo de Deus, principalmente durante os 40 anos ali no deserto, em determinar, né, a manutenção e o cuidado daquilo tudo. Então, se você olhar, por exemplo, na lei, você vai ver que haviam determinações severas com relação à poluição, com o cuidado do meio ambiente, com o cuidado da ecologia. Então, isso é um ponto muito importante para a gente frisar. Outra coisa extremamente importante era o cuidado com o saneamento, né? Então eu comentei anteriormente aí sobre a questão do saneamento básico, da água para consumo, dos resíduos, do esgoto. Então, assim, essa coisa da lavagem, do cuidado da comida, do cuidado com aquilo que eles se alimentavam. Se você olhar, tem ali recomendações claras sobre carne de porco, sobre preocupações ali com a saúde mesmo do povo, né? A separação das coisas, aquilo que podia comer, aquilo que não podia comer, as pessoas que podiam ficar próximas, aquelas não. Então havia uma preocupação de prevenção de doenças também. Então tudo isso, de alguma forma, havia orientação na lei mosaica e biblicamente aponta da preocupação que Deus tinha do homem no tratamento com o meio ambiente que ele tinha, né? E inclusive outras coisas ali, e também na questão dos animais. Então havia também uma preocupação, embora havia o ritual do sacrifício dos animais, mas isso também era equacionado, isso também era controlado, haviam os momentos certos, não era feito isso a qualquer momento, mas tinham rituais, tinham momentos determinados que garantiam esse cuidado. Então é notório, se a gente parar para olhar na Bíblia, e principalmente se eu me ater ao Pentateuco, que é aí a parte que eu gosto, né, e quero comentar, a poluição, basicamente, ela violava as leis de Deus, né? Havia um cuidado e o próprio Deus estabeleceu um relacionamento entre as coisas e as pessoas. E aqui quando eu falo coisas, eu estou classificando, obviamente, a ecologia, o ecossistema como um todo, né? Eu estou equalizando aqui, pontuando o meio ambiente, eu estou pontuando os animais, eu estou pontuando a relação do homem com esse ecossistema e os impactos que o homem também traria. Tá? Outra coisa importante nós também devemos aprender, acho que nesse assunto de ecossistema, qual o relacionamento apropriado que as pessoas têm que ter com os animais, com o meio ambiente, olhando também para esse contexto e com as leis que estão definidas ali. Tá? Eu poderia resumir falando sobre esse tema Pentateuco, sobre a lei mosaica, sobre esse comentário, que destruir a natureza é um ato de pessoas que afetam pessoas, e a Bíblia ela é muito clara nisso, né? Ou seja, ela demonstra que fazer o mal para a natureza é fazer o mal também para as pessoas, e que esse mal, no final da história, é um mal que afeta o próprio Criador, né? Ou seja, quando eu tomo uma decisão que ela destrói um ecossistema, eu estou prejudicando as pessoas e eu, de alguma forma, estou sendo contra o Criador,
que é aquele que fez. Então, a ordem deixada por Deus, olhando para esse contexto e para o cenário do Pentateuco, da lei mosaica, ela mostra que o homem está no controle do mundo, que Deus colocou o homem no controle do mundo, Deus colocou o homem para subjugar, Deus colocou o homem para dominar. Só que nesse contexto, Deus espera que o homem tenha a ciência da responsabilidade que ele tem, né? E que esse controle dado foi com o objetivo de preservar, né? De conservar a vida, não de se utilizar de tudo e destruir todas as coisas, né? O homem foi colocado ali como parte integrante da natureza. Se você olhar ali no Éden, Deus, parte da criação era o homem. E nesse contexto, obviamente, Deus colocou ao homem o domínio, mas o domínio do cuidado, o domínio da preservação, o domínio da conservação, não o domínio para a destruição. O pecado veio e, obviamente, o pecado perverteu essa direção ou esse conselho, né, de Deus para o homem, e por isso o homem hoje muitas vezes se utiliza disso tudo de uma forma exploratória, né, de uma forma que utiliza de maneira negativa, de maneira destrutiva, e não é a visão bíblica que nós temos, tá? Até eu coloquei aqui, né, numa anotação que eu fiz para eu não perder as ideias aí conforme a gente está conversando, a melhor forma da gente poder conseguir ações concretas para melhorar a questão da ecologia, do ecossistema, do meio ambiente e da relação do homem com os animais é uma educação muito bem equalizada, né? Seria uma educação melhor, obviamente, do governo, mas também uma educação bíblica, né? De mostrar para o homem que o homem não tem que ter, o homem e a mulher, o cristão, não tem que ter uma visão exploratória das coisas, né? Não tem que ter uma visão destrutiva das coisas, mas tem que se preocupar sim da melhor maneira, né? Um bom cristão é um cristão que se preocupa, por exemplo, em fazer a separação do lixo, porque está preocupado em como o lixo ali e os itens recicláveis podem ser melhor aproveitados e menor impacto ambiental, cuidado no uso das embalagens, cuidado na questão dos animais, né? Eu não sei os convidados e professores, depois fiquem livres para comentar sobre isso, não vou falar porque estou falando bastante, mas a compra de animais, né, existe um mercado negro de venda de animais, a gente vê ali aqueles pet shops, aqueles lugares com animais para vender, e a gente ignora a exploração que há por trás, muitas vezes, das fêmeas que são utilizadas para a produção desse produto de venda. Então, o cristão tem que ter uma consciência, né? O bom cristão não é o que compra o animal, mas é o que adota. Eu moro aqui na Imigrantes, eu acho um barato, tem uma senhora que fica aqui todo domingo, de manhãzinha, a manhã toda, ali para animais para adoção. Então é um cristão consciente, né? Não é um cristão capitalista, consumista, mas é um cristão voltado, preocupado, e para isso a gente precisa de educação, a gente precisa de ensino, a gente precisa dessa roda de debate online que a gente está fazendo aqui sobre isso, tá bom? Então eu vou passar a bola aí para os professores que estão com a gente e com os convidados com a pergunta qual tem sido o nosso papel, né, nessa questão da preservação, qual tem sido o nosso papel na questão da educação disso tudo e como a gente pode colaborar do ponto de vista cristão com a ecologia nesse ponto também. Com relação ao direito animal, a Bíblia também nos pontua algumas coisas, né? A gente vai encontrar versículos ou algumas questões sobre o direito animal, né, gente? Sim, né? Referente ao direito animal na Bíblia, eu gosto muito de um texto de Provérbios, né? Provérbios capítulo 12, versículo 10, ele diz assim: o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Né? Basicamente ele já norteou tudo, né? Só nesse versículo. Ele está falando a respeito do coração do homem, até mesmo a maneira como ele trata os seus animais, né? E não somente isso, a gente pode perceber claramente nas escrituras o cuidado com os animais, né? A Ju citou no início da aula, Deuteronômio 25:4, né? Que ele diz: não atarás a boca do boi quando você o debulha. Ele está preocupado com a maneira como vai ser feito ali, né? O sacrifício do animal. Ele não está simplesmente assim, sacrifica de qualquer maneira, a gente pode judiar.
esse comportamento da parte de Deus em toda a Escritura, né? Em Mateus capítulo 12, versículo 11, a gente vê uma citação de Jesus muito legal, né? Muito importante, que a gente percebe também o direito animal. Jesus, ao que Jesus respondeu aos fariseus e os escribas, né? Qual dentre vocês será o homem que, tendo uma ovelha caída em uma cova num sábado, você não fará todo esforço para tirar dali, né? Jesus, ele está falando assim, você vai deixar a ovelha lá dentro de um buraco caída, você não vai ajudar, você tem que ajudar, né? E é lógico que a gente sabe que aqui nesse texto ele está tratando de uma questão do sábado, né? Do sábado ser um período de descanso, mas a gente percebe claramente que Jesus ele está falando de não deixar uma ovelha ali. Como também naquele outro contexto, Jesus fala que das 99 ovelhas que ele deixa elas nos curral e vai buscar uma só que está perdida, ele não deixa para trás, né? E o terceiro argumento que eu vejo muito assim do direito do animal é justamente com relação às analogias bíblicas aos animais. A gente vai perceber, por exemplo, em João 1:29, diz assim, né? No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Num outro contexto, lá em Apocalipse 5:5, a gente vai ver dizendo assim: então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro dos seus 7 selos. A gente vai ver texto em Isaías, né, que as nossas forças se renovarão como asas das águias que voam alto. Nós vamos ver texto, por exemplo, falando a respeito de tantas analogias bíblicas que Deus pega características para justamente se revelar para nós através delas, né? Então a gente percebe claramente o cuidado, o carinho de Deus na questão dos animais. Então eu acho, na minha opinião, e eu vejo claramente nas escrituras, que Deus tinha sim um grande carinho por toda a criação, né? E a gente percebe também em Mateus 9:13 que Deus basicamente fala abertamente que ele não concorda com o holocausto, que ele prefere misericórdia, né? Então, acho que todos esses textos bíblicos, eu acho que eles embasam muito bem o direito do animal e a maneira como nós, cristãos, né, nós devemos levar esse ponto tão a sério. Porque, como diz o texto ali de Provérbios, que eu quero retornar para concluir, a maneira como nós tratamos o animal praticamente revela como está o nosso coração, né? Então, é muito importante a gente ter um grande cuidado com tudo aquilo que Deus criou. Muito bom. A gente tem também alguns argumentos que são mais teológicos, né? Então, assim, os homens e os animais diferem em natureza e não em grau, né? Um deles tem propriedades de que o outro carece completamente. Então, assim, o que evidentemente implica na existência de uma hierarquia, né? Então, assim, o homem, ele acaba... Né? Oi? Foi o que a Ju comentou, né, Bá? Sim, foi o que a Ju comentou. Ou seja, tem uma hierarquia, né? Então, o homem tá, querendo ou não, tá um pouco acima e os animais, né, abaixo. Mas isso não quer dizer que a gente tem que, né, tratar de qualquer forma, né? Tem a diferença entre seres humanos e animais. Esta está na analogia da existência. A analogia da existência afirma que cada objeto existe de acordo com o seu modo de existência. São tipos diferentes de existência, né? Então é muito importante, a gente existe, nós somos seres humanos e os animais, cada um tem a sua analogia de como viver, como existir, como poder prosseguir a vida, né? Vamos dizer assim. Os homens têm capacidade de pensar abstratamente, ou seja, pensar diferente, ou seja, a gente tem consciência, né? Mas os animais não, o que reafirma a diferença de natureza de ambos, né? Então, assim, nós temos a diferença de pensamento, né? Então, a gente tem ali não é inteligência, a gente é racional, né? Então, assim, a gente sabe, a gente consegue pensar diferente, a gente consegue fazer grupos não com a intenção de ir para cima de um alimento, né, de algo assim, não, a gente faz grupos de pessoas que a gente tem ali uma convivência melhor. Então, assim, tem essa diferença entre os animais e os seres humanos, né? Então, assim, nós estamos ali, a gente consegue fazer um grupo ali que tem mais a ver com a gente. Já os animais, eles fazem grupo para poder atacar a presa, algo assim, né? É um interesse mais deles mesmo, né?
Os homens têm capacidade também para a linguagem proporcional, proposicional, né? Só o ser humano fala, né? Então, assim, pensamento de comunicação, né? De comunicado. Os homens foram unidades, os homens formam unidades sociais, não instintivas, né? Que foi o que eu falei, né? Então, assim, em questão de grupos, tá? Somente o homem é verdadeiramente moral. Podemos aprender o bem e buscá-lo, né? Então, assim, a gente sabe o que é bem, o que é bom, o que é mal, a gente pode buscar o que é bom, o que faz bem, né? E o que Deus nos ensinou. Já o animal, ele não tem essa consciência, né? Ele não tem essa moralidade. Então, tem essa diferença entre o animal e o homem, né? Então, é isso que a gente acredita. E aí eu gostaria de falar com as nossas convidadas aí, depois de uma aula dessa, né, que foi apresentado para a gente aí muito conhecimento, muita palavra de Deus, eu, como cristã, o que eu, de concreto, posso fazer para cuidar do meio ambiente? Aí a Ju pode me ajudar. E aí a Ellen também vai me orientar com relação ao direito do animal. O que de concreto eu posso fazer, gente? Bom, pensando, assim, coisas muito simples, né, que talvez para umas pessoas seja mais simples que para outras também, né, que a gente, como cristão, a gente tem que ser influência, né, ser luz para todos e em todos os aspectos. Então, se a gente for pensar no meio ambiente, como que eu posso melhorar o uso, como que eu posso preservar o uso do meio ambiente? Então, coisas simples, o descarte consciente de resíduo, por exemplo, a coleta seletiva do seu lixo doméstico, né? Quanto tempo você levaria para fazer a separação do seu lixo? Será que isso não vai auxiliar na preservação do meio ambiente, no saneamento básico? Como que eu estou utilizando a água? Como que eu estou reutilizando a água? Como que eu estou utilizando energia elétrica? Então, são alguns cuidados que a gente pode ter com o meio ambiente, simplesmente não jogar lixo na rua, né, já é um ponto super importante, que são coisas simples, que é uma forma de amar a criação de Deus, porque você está cuidando do que é de Deus, né? E pensando nos animais, é básico, né? Tratar os animais conforme a vontade de Deus, é amar os animais, né? Cuidar, é você saber que aquele animal, seja de estimação, seja silvestre, ele é uma criação de Deus e você precisa cuidar daquilo, preservar ele, né? Não incentivar apostas de crueldade animal, como a Ellen mencionou no início, né? Que infelizmente existe isso, seja de forma cultural ou seja ignorância humana. E tanto o cuidado animal quanto o cuidado do meio ambiente, né? A gente também, eu acredito que também seja uma forma de a gente amar o próximo, né? Porque se a gente preserva o que é natural, o que é recurso do nosso meio ambiente, né? Pensando no conceito de ecologia, também é uma forma de você amar o próximo, né? Então, você cuidar do seu lixo, por exemplo, você não descartar o seu lixo em qualquer lugar, você pode evitar uma enchente, você pode evitar uma poluição, e você está fazendo o bem para o próximo, né? Então, é um pensamento que, não é esse lixo eu nunca mais vou ver, é um pensamento em comunidade, né? Como você viver em comunidade. E todo esse cuidado com o ambiente, com o animal, e a forma como você vai amar o próximo e amar a criação de Deus dessa forma, reflete a glória de Deus e reflete o quanto você é fiel a Deus, quanto a tudo que pertence a Ele. Né? Acho que seria essa é a minha visão, pelo menos, de todo esse tema, né? Lendo o livro, lendo os versículos que a gente estudou, que a gente mencionou na aula, eu fiquei pensando muito nisso, né? Que tudo se completa, né? E tudo é para a glória de Deus. Muito bom. E aí, Ellen? Tá com o microfone mutado, Ellen. Resumindo, o direito dos animais aí é amor, né? Se a gente amar, respeitar, eu acho que a princípio a gente tem que ser exemplo e ensinar as novas gerações. Então, como eu dou aula para criança, a gente leva muito a sério aquele versículo que fala: ensina a criança o caminho que deve andar,
e até quando for velho não se desviará dele. E é bem isso, ensina a criança a cuidar. Aliás, a criança que tem um animal de estimação, ela desenvolve um senso de responsabilidade, de cuidado com o outro muito maior, né? Eu acho importante, para quem tem os animais de estimação, que vacinem seus animais, castrem, cuidem, né? O poder público já está atento a isso. Se você não pode fazer com os próprios recursos, existe na UBS próximo à sua casa um cadastramento e tem os dias e meses certos para vacinação e para castração dos animais. E também, na forma prática, denunciar maus tratos. Se souber de maus tratos, denuncie. A gente, por omissão, a gente erra também. Quer dizer, eu faço tudo certo, vejo quem faz errado e não faço nada, né? Então, denuncie também, aí 190 está para isso, porque a gente não pode ficar omisso, não. Existe aquela frase que fala, né? O que me assusta é o silêncio, não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, né? Então, que nós nos coloquemos, nos posicionemos como cristãos que têm esse cuidado, né? Que atenta para a natureza com respeito, com amor e responsabilidade. Muito bom, gente. Eu acho que, eu não sei vocês, eu saio dessa aula muito feliz. Infelizmente, a nossa última aula, né, da EBF, a boa notícia é que a nossa escola bíblica vai continuar, por enquanto, até as coisas normalizarem, né, EAD, mas eu saio muito feliz porque o que eu vejo, né, gente, com tudo isso? Eu vejo que Deus criou todas as coisas de forma perfeita, mas aí o pecado entra. E a gente vê que quando o pecado entra, a gente se distancia tanto de Deus, que a imagem que a gente tem de Deus, né, aquilo que Deus colocou em nós, ela fica do que deveria ser. E aí, quando a gente volta a se relacionar com Deus, aí eu bato muito naquilo que a Ju falou, a gente precisa ser espelho, a gente precisa ser modelo, a gente precisa ser luz e sal nessa terra. E parece bobo, né, a gente, falar de ecologia, falar de direito animal, mas olha que importância, né? Nós temos uma responsabilidade de cuidar, de zelar, para que a glória de Deus também seja revelada, ela também seja ali manifestada nesses detalhes, né, num cuidado com o meu animal e também no cuidado que eu tenho com as minhas práticas ambientais. Fica aí, gente, a nosso despertar, que não é tarde, nunca é tarde para mudar práticas, e correr atrás de leis, né? Você vê, a Ellen mesmo apresentou aí para gente muitas coisas que eu não conhecia, leis que eu não sabia que existiam, e que nos despertam. Eu falo, nossa, existem leis, né? Existe a lei de Deus que eu preciso obedecer, mas existe a lei humana também, que eu preciso conhecer, eu preciso estar a par disso tudo, porque isso rege a sociedade que eu vivo, né? E, como eu disse, é uma sociedade, eu não vivo isolada. Então, eu preciso pensar sempre no próximo, no amor que eu tenho que demonstrar, nas minhas atitudes, na minha escolha, né, na postura que eu vou tomar. Então, essa aula não é só para agora, né? Essa aula é para a gente assistir e depois sentar, pensar e se perguntar, e aí, o que eu vou mudar? O que eu vou fazer? Né? Fica aí realmente para a gente construir uma nova história aí para as nossas vidas, né? Nesse aspecto, né? De cuidado mesmo. Eu gostaria, pessoalmente, de agradecer a Ju, agradecer a Ellen, pela disposição, pelo empenho que eu tenho, né, que eu vi, porque desde o primeiro momento que a gente convidou, elas super toparam e já queriam material, já foram pesquisar coisas. Isso é muito bonito, né, gente? A gente vê, e eu sempre falo isso, que a nossa igreja é uma igreja privilegiada por ter membros tão capazes, tão responsáveis, que amam tanto a palavra de Deus e se dispõem dessa maneira. Óbvio, né? Agradecer a Bá, agradecer o Vini, agradecer o Alex e agradecer a você, irmão, que está aí com a gente, participou aí da Escola Bíblica. Se você gostou dos nossos vídeos,
divulga os nossos links para que mais pessoas aprendam sobre esse tema. A gente está muito feliz com os resultados dessa escola bíblica, nós tivemos um retorno muito positivo dessa EBF, e eu de verdade espero que você tenha gostado muito. E para encerrar, Ellen, você podia orar para a gente encerrar? Sim, eu posso. Amém. Senhor, eu fico muito grata, Pai, porque o Senhor nos traz, através desses temas, Senhor, um despertamento para novas atitudes, para novos posicionamentos, Senhor. Teu Santo Espírito venha nos guiar, Senhor, para que nós possamos olhar a ecologia de outra forma, o meio ambiente, o direito dos animais, Senhor, e nós possamos nos posicionar, Pai, para fazer o melhor, para que a Tua glória seja cada vez mais vista através das nossas vidas, das nossas atitudes, Pai. Abençoa cada irmão que esteve aqui conosco, abençoa cada um que participou e nos guarde, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Paz. Paz.